A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo e eu irei comentar a lição 5, 29 de outubro de 2023. Uma perspectiva pentecostal de missões. Textuário: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Uma igreja que não evangeliza, ela está morrendo espiritualmente ou já está morta espiritualmente. Lição bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8, versículo 14 ao versículo 18. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está acima de tudo e de todos. Ó Deus, ó Espírito Santo, conduz a nossa vida, Pai. Derrama, meu Deus, o fogo pentecostal sobre nossas vidas, para que nós possamos acordar e começar a fazer o que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Fala conosco, Senhor, através dessa lição. Fica conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento a cada momento, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Introdução: uma característica notável do movimento pentecostal desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nesta lição, estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nestes últimos dias. Tópico 1. Uma perspectiva pentecostal de missões. Parágrafo 1. Somos evangélicos. Parágrafo 2. Somos pentecostais. E parágrafo 3. Contribuições pentecostais às missões. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4 está escrito: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. A igreja primitiva estava aguardando a promessa da descida do Espírito Santo sobre a vida deles. Reunidos em um só lugar, o fogo, o Pentecoste de Deus chegou e encheu todos foram cheios do Espírito Santo. No primeiro trimestre de 2023, aviva a tua obra. Um trimestre maravilhoso. Você que não assistiu, pare um pouquinho para assistir, que você vai ser edificado. Mas nós podemos ver que a ação do Espírito Santo na igreja que estava iniciando pós-partida de Jesus Cristo, eles obedeceram, estavam reunidos e o Senhor começou a agir de forma sobrenatural. E uma característica nossa, de crentes lavado e remido, é a mesma característica da igreja primitiva. Todos aqueles que aceitam a Jesus têm a consciência que ele tem o dever de anunciar o evangelho a outras pessoas. Com o nosso comportamento, com a palavra de Deus, anunciando, ou seja, sendo uma característica de todo crente evangelizar, que é ganhar outras almas para o reino de Deus. Mas, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, a característica da Assembleia de Deus, porque temos muitos crentes, muitos irmãos, muitos membros na Assembleia de Deus, porque a igreja entendeu que é necessário sair das quatro paredes, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Mas, infelizmente, a igreja, tem parado, tem estacionado, tem procrastinado, tem adiado, tem substituído essa missão tão relevante, a tarefa, a incumbência de anunciar o evangelho de Jesus Cristo. E Jesus, ele conta comigo, ele conta conosco. Atos capítulo 6, versículo 4, está escrito: mas nós perseveraremos na oração
e no ministério da palavra. Então, ser pentecostal não é só estar no reteté, não é só no cai-cai. Não, ser pentecostal é perseverar na doutrina, na palavra, não no costume de homens, porque tem homens que implantam costumes dele mesmo, rugimento de homens. Não, mas é perseverar na palavra de Deus. Isso é ser pentecostal. É buscar os dons espirituais, sim, mas buscar primeiramente a palavra, a oração, o fruto do Espírito. Então, perseverar na doutrina é amar a palavra de Deus, é realmente continuar firme e forte e perseverando aonde? Na palavra. Isso é ser pentecostal. Mas muitas pessoas não entendem o que é ser pentecostal e dizem, eu sou pentecostal. E aí é só reteté. E precisamos também dar lugar ao Espírito Santo a se colocar à disposição. Como Moisés disse, eis-me aqui. Eis-me aqui é estar disponível, buscando o revestimento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, para que Deus possa usar a nossa vida. Que o Espírito Santo possa achar realmente lugar em nosso coração, para ele poder trabalhar, operar e fazer aquilo que ele quer. Porque quando nós estamos guiados pelo Espírito Santo, já começamos a obedecer realmente o chamado, a missão, o propósito de Deus em nossas vidas, que é ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E no 5 da harpa cristã, Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Que o Espírito Santo possa selar o teu coração. E você venha desejar buscar o batismo do Espírito Santo para realmente fazer a obra de Deus, que é um revestimento de poder. Amém? Tópico 2. A obra missionária depois do Pentecostes. Parágrafo 1. A causa da obra missionária da primeira igreja. Parágrafo 2. A expansão missionária da primeira igreja. Parágrafo 3. Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 1, versículo 15 está escrito: E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. A igreja primitiva, a igreja que Pedro estava liderando ali, tinha aproximadamente 120 pessoas. Em Atos capítulo 2, versículo 41, está escrito: De sorte que foram batizados os que de bom agrado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Uma igreja que entende o que é missões, o que é evangelização, ela realmente cumpre o chamado de Deus. Porém, Pedro, ele não foi egoísta. Ele quis compartilhar a palavra de Deus. Ele se levanta, ele sai das quatro paredes e começa a pregar o arrependimento, a pregar o evangelho de Jesus Cristo. E agora Pedro, com quase 3.000 almas, outrora era 120, agora era quase 3.000 almas. Para Pedro e os discípulos saberem administrar esta obra que o Senhor estava colocando na vida deles. Mas primeiro eles teve de ser capacitado, revestido de poder. Agora ele sai das quatro paredes para poder pregar o evangelho. Precisamos nos capacitar, como eu falei nos outros vídeos. No mínimo, você tem de aprender sobre o evangelho. Falando de capacitação, é de buscar os dons espirituais, o fruto do Espírito, as armaduras de Deus, e também fazer o quê? Ser revestido de oração, de jejum, para realmente fazer a obra de Deus. Porque se sairmos realmente despreparados,
iremos sofrer consequências gravíssimas. Mas quando estamos guiados pelo Espírito Santo, ele vai nos capacitar, porque iremos dar lugar para que ele possa realmente agir. Que depois de Pedro, Deus ele chama Paulo. E Ananias disse: não, esse não, Senhor, esse não. Aí Deus disse: olha, esse para mim é um vaso escolhido. Às vezes, quando vocês têm uma chamada de Deus específica, Deus te chamou, vai ter pessoas que vai querer dizer: não, esse não. Mas Deus está dizendo: esse sim, esse sim. E aí Deus usa o apóstolo Paulo para fazer missões transculturais. O apóstolo Paulo ele foi realmente usado pelo Espírito Santo de Deus para realizar coisas grandes. Plantou igrejas, ensinou a igreja, doutrinou a igreja. O apóstolo Paulo ele foi usado por Deus porque ele deu lugar. Deixe o Espírito Santo te envolver. Deixe o Espírito Santo te usar para realmente fazer a obra de Deus. E Deus, assim, não só como o apóstolo Paulo, ele levantou também Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila e tantos outros. Então precisamos deixar que o Espírito Santo nos conduza, nos leve para o centro da vontade de Deus. Tópico 3. A ação do Espírito Santo e a obra missionária. Parágrafo 1. A função do Espírito na obra missionária. Parágrafo 2. O Espírito Santo capacita para a obra. E parágrafo 3. Deus age por meio do Espírito Santo. Dentre muitas funções do Espírito Santo, estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. O Espírito Santo, ele age desde o início, quando ele estava ali pairando sobre a face da terra. O Espírito Santo faz parte da Trindade. O Espírito Santo conduziu Jesus Cristo, o Espírito Santo conduziu Pedro, o Espírito Santo conduziu Paulo, o Espírito Santo pode me conduzir, pode te conduzir se eu e você der lugar. Agora, você precisa realmente entender que o Espírito Santo é que conduz o homem. É o Espírito Santo que realmente convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo, ele usa quem ele quer. Ele usa homem, ele usa mulher, ele usa menino. Ele está à procura de verdadeiros homens e mulheres, pessoas que estejam disponíveis para fazer a obra de Deus. Tem muitos que querem bloquear ainda a chamada de mulheres, de crianças, de jovens, de pré-adolescentes. Não queira impedir a ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é que separa. Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores e assim sucessivamente. Precisamos deixar que o Espírito Santo opere na vida de cada um, porque a obra de Deus não é dos homens. Tem homens aí, e cuidado com eles, que eles querem só te usar. E eles mesmo disseram: eu vou te usar. Quem é você, homem, para querer usar o outro? Não. Você tem de deixar o Espírito Santo te envolver. O Espírito Santo te usar. Não deixe homens te usar, mas deixe o Espírito Santo te usar. Deixe o Espírito Santo te envolver, te encher. Não tenha medo, porque Ele quer usar você para a obra missionária. Conclusão: nesta lição, estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para a missão moderna. O poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como o ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda a obra comece e termine sobre o poder
e direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e eficácia da obra missionária em pleno século XXI. A quarta parte do meu testemunho, das minhas experiências que tive e estou tendo no campo missionário no estado de Sergipe, no campo de Lagarto, cidade Lagarto. Quando você é chamado pelo Espírito Santo, como eu fui chamado pelo Espírito Santo, a primeira coisa que você tem que fazer é obedecer o chamado. Você sabe que Deus te chamou, agora você tem que fazer o quê? Obedecer. A primeira coisa. A segunda coisa é renunciar às nossas próprias vontades. Precisamos renunciar. Muitas vezes a fama, o poder, o dinheiro. Precisamos renunciar a palácios, ouro, prazeres desse mundo. Renunciar não é fácil. Quando eu saí de Salvador para vir para o estado de Sergipe, é renunciar muitas coisas, inclusive também parentela. Assim como Deus chamou Abraão, ele me chamou. E eu preciso entender que quando Deus chama, muitas vezes a gente vai realmente fazer o quê? Se afastar da parentela. Nunca da família, mas da parentela. Muitas vezes a gente vai deixar os palácios, deixar ouro, mas em busca de quê? Do plano, do projeto de Deus, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 26. Olha o chamado de Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ou seja, Moisés renunciou tesouro, fama, poder, palácio, para realmente cumprir. Ele preferiu sofrer com o povo no deserto do que estar ali no palácio, do que estar com ouro, do que estar com as riquezas, com o pecado e não cumprir a chamada de Deus. E a terceira coisa é sair da zona de conforto. Obedecer, renunciar e sair. Não adianta obedecer, não adianta renunciar e não ir. Tem muitas pessoas que obedecem porque sabe que o Espírito Santo está falando. Tem pessoas que renunciam, mas também faz o quê? Não vai. E é preciso ter essas três coisas. Obedecer, renunciar e ir. Porque Moisés também, ele obedeceu inicialmente, renunciou, mas depois ele disse, não, Deus, manda outro no meu lugar. Não, agora você tem de ir. E deixe Deus te usar. Deixe o Espírito Santo te usar para ganhar muitas almas para o nome de Jesus ser glorificado. Se você gostou deste estudo, como forma de agradecimento, se inscreva, não custa nada. E se você também quiser compartilhar esse conteúdo para outras famílias, outros grupos, desde já eu agradeço. Fica com Deus, até a próxima lição, se assim Deus permitir. Não esqueça de orar pelo nosso Brasil, nós estamos em oração incessante para que Deus possa guardar, proteger, livrar o nosso Brasil da legalização das drogas, da legalização do aborto, da ideologia de gênero, desse desgoverno, para que Deus possa agir de uma forma sobrenatural e purificar o nosso Brasil. Não esqueça também de orar por Israel, por Hamas, por também a Palestina, para que Deus possa cessar aquela guerra em nome de Jesus. Se você gosta de evangelizar, pertence à igreja, o seu pastor, o seu dirigente vai te chamar. Se caso ele não te chamar, chegue para ele e diga, pastor, dirigente, vamos evangelizar. Essa lição desse trimestre, a última lição, até os confins da terra. Então vamos evangelizar primeiro dentro da minha casa, dentro do nosso bairro aqui. Vamos evangelizar dentro do nosso bairro, da nossa comunidade.
Então chame. Se ele não te chamar, chame. Porque Deus, ele quer que nós venhamos cumprir o chamado de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Até a próxima lição. Deus abençoe. Abraço do seu pastor Rangel Bispo.